Olá, meus queridos! Vamos para a aula 1 do módulo 6. Esse módulo é bastante interessante porque traz algumas questões importantíssimas para a gente refletir. O que eu estarei trabalhando nesse módulo é um material muito rico, muito bom, que está aqui no livro de Sandor Ferenczi, e é o quarto livro das obras completas, tá? É um material muito interessante. Quando eu estudei isso pela primeira vez, eu fiquei assim muito encantada em começar a entender tudo isso. A gente precisa entender como funciona a mente, para entender como o trauma do abuso afeta e mais tarde também compreendermos o trabalho a ser feito para dar conta desse trauma, para ter qualidade de vida, para ter uma retomada de um bem-estar emocional, né? O Sandor Ferenczi, ele vai falar de algo fantástico, que é a linguagem da ternura. E o que seria a linguagem da ternura? A criança, para Sandor Ferenczi, embora ele não vá discordar de Freud em relação ao desenvolvimento sexual da criança, das fases de desenvolvimento sexual colocado por Freud, mas ele vai pontuar para nós a respeito do período da linguagem da ternura. Então, para Ferenczi, a criança, em seus primeiros desenvolvimentos, né, até chegar na adolescência, ela possui a linguagem da ternura. E o que seria essa linguagem da ternura? É uma forma diferente do adulto em lidar com as coisas, em lidar com a realidade. Há uma certa inocência em relação à compreensão da vida. E essa linguagem da ternura, a criança, ela vai deixando a linguagem da ternura para a linguagem da paixão, linguagem do erotismo, que é a linguagem do adulto, mas para Sandor Ferenczi isso precisa ser de forma lenta, a conta gotas, precisa ser algo que acontece aos poucos, para que não haja uma situação traumática. O Freud ele vai falar que a apropriação da questão sexual mais propriamente dita, né, sempre será traumática, sempre. Inclusive, isso seria um trauma que vai constituir o ser humano, né? Então, no momento em que a criança ela percebe que existe algo mais íntimo entre o pai e a mãe, que ela às vezes até presencia alguma situação de uma aproximação entre pai e mãe, né? Então, para Freud é sempre traumático e o Ferenczi ele não discorda disso, mas ele separa que esse período que a criança ela vai aprendendo aos poucos ainda é chamado de linguagem da ternura. Então, essa menina de 4 aninhos que coloca um vestido rodado e se exibe na frente do pai, né? E ali ela está aprendendo a ser mulher, está aprendendo a interagir com o sexo oposto através da figura paterna, que é de extrema importância para a constituição psíquica dessa menina, ainda é dentro da linguagem da ternura. Quando ela roda o vestidinho, ela tem uma certa sedução, ainda é uma sedução em linguagem da ternura. Não é chamando o pai para uma relação sexual em si. É apenas falando, olha como eu sou linda, eu sou sua filha, eu ainda serei uma mulher. Não nessas palavras, mas com todo esse sentimento. E a linguagem é a linguagem da ternura. É essa linguagem de inocência. A questão da relação sexual em si, entre um homem e uma mulher, vai chegar para a criança em algum momento. Ela vai entender como as coisas funcionam. Mas para Sandor Ferenczi, isso precisa ser de forma lenta, a conta gotas. Ou seja, a passagem
da linguagem da ternura para a linguagem da paixão ou linguagem do erotismo, algumas traduções falam erotismo, outras paixão, precisa ser de forma lenta. Essa criança ela precisa manter-se nesse mundo ainda infantil da linguagem, chamada linguagem da ternura. Então, ela vai numa fazenda e vê o galo e a galinha namorando, o galo em cima da galinha, e pergunta, o galo está batendo na galinha. Não, ele só está namorando a galinha. Ali ela começa a compreender que existe algo mais, né? E aí um dia ela vê no celular mesmo um vídeo onde a vaca está parindo um bezerrinho. Aí, né, nossa, é assim que nasce o bezerrinho? E como as crianças nascem? Então, tudo isso dentro desse passo a passo, né? Dentro desse crescimento, onde a ficha vai caindo aos poucos. Não que isso não seja traumático, mas é uma quantidade traumática possível de ser elaborada, possível de ser compreendida. Não traz angústia, não traz para a criança a sensação de estar sufocada, a sensação de ter uma informação absurda, que ela não deu conta daquela informação. Essa informação a conta-gotas, ela, embora tenha o seu grau de trauma, ela é a ideal para Sándor Ferenczi. Ela é a ideal. E qualquer pessoa que passe por uma situação ainda na infância que seja diferente disso, ela terá o conteúdo que transborda, o conteúdo que excede. E esse conteúdo que excede, a ele sim, ele provocará um trauma, mas aí um trauma mais significativo. Um trauma que pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Por isso, o cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças. Qual é o nível de informação que nós estamos trazendo? A gente precisa lembrar sempre que a criança está na linguagem da ternura. E às vezes hoje eu ainda assisto alguns vídeos da década de, acho que final da década de 80, início da década de 90 no Brasil, onde tínhamos um programa de televisão e uma atriz chamada Xuxa, e ela seminua muitas vezes com maiôs, biquínis, roupas extremamente sensuais, brincando com as crianças, envolvendo as crianças em um mundo de erotismo. Ah, mas não tinha nada ali concreto de relação sexual, mas havia uma sedução erótica. E me arrepia pensar que todas aquelas crianças que ali estavam e aquelas que assistiam eram crianças que estavam na linguagem da ternura, que ainda não tinham condições psíquicas de lidar com a informação erótica, com a sedução erótica em si. Então, ainda hoje existem pessoas que defendem a vida sexual muito precoce para adolescentes. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando, mas eu prefiro colocar uma cama de casal, porque minha filha já está com 14 anos, melhor ela fazer dentro de casa do que fazer fora. Ela está saindo da linguagem da ternura e entrando na linguagem da paixão. Ainda é muito cedo para lidar com questões sexuais propriamente dita. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, em fases de desenvolvimento psicossexuais, quando a gente pensa em tudo isso, nós vamos verificar que o ser humano ele está pronto para a relação sexual em si bem mais tarde. Mas a minha bisavó, a minha avó, casou com 14 anos. Casou aos 14 anos e a relação sexual foi uma violência, porque uma menina de 14 anos não está pronta para uma relação sexual. Ela está na transição. O que é a adolescência? Adolescência, na verdade, não é uma fase que existe, concreta. O ser humano tem duas fases, infância e vida adulta, apenas isso, infância e vida adulta. Tá, mas a gente fala de adolescência, o que é adolescência?
Adolescência, na verdade, é a transição entre a infância e a vida adulta para a psicanálise. Então, essa lacuna onde as duas estão, então eu tenho aqui a infância, eu tenho aqui a vida adulta, mas tem um momento que eu tenho as duas juntas, que é o período de transição de uma para outra. Este período de transição a gente chama de adolescência. Então, nós temos a infância, a vida adulta e a transição, adolescência. E enquanto o ser humano não sai da adolescência, ele ainda não é adulto. E a linguagem da paixão, ela precisa estar presente, a linguagem do erotismo, na vida adulta. Não na infância e não na adolescência. Por quê? Porque a gente pode ter problemas psíquicos graves. Mas vamos lembrar que quanto mais jovem essa criança, mais prejuízo para esse psiquismo. Porque menos ela vai conseguir elaborar os traumas. E o problema do trauma não é a gente sofrer o trauma. O problema é não conseguir elaborar o trauma. É não ter mecanismos internos suficientes para dar conta do que a gente chama de trauma. Esse é o problema. E às vezes a gente não tem material para dar conta do trauma, principalmente quando é o trauma do abuso sexual de uma criança de 5 anos, não tem aos 5, não tem aos 10, depois não tem aos 20, não tem aos 30. E às vezes você está com 50 anos e fazendo o curso na tentativa de entender tudo isso ainda para elaborar o trauma. Quando que nós vamos ter saúde psíquica? Quando a gente conseguir dar conta de elaborar os nossos traumas. Essa é a grande questão. Não adianta eu correr do meu trauma. Enquanto eu não elaborar, eu não tenho saúde psíquica. É uma regra dura, pesada, né? Bem dura, bem pesada, mas é uma verdade. É uma verdade dura e pesada, uma verdade terrível. Mas se você está aqui, é porque você está lutando para elaborar, para dar conta, e eu só tenho que lhe dar os parabéns. E desde que a gente começou esse curso, eu tenho certeza que você está pensando na sua própria vida, em tudo isso, né? Como foi o seu período de linguagem de ternura? Como foi a sua transição da linguagem da ternura para a linguagem da paixão? Como se passou tudo isso? Para nós termos seres humanos saudáveis adultos, nós precisamos ter seres humanos que se mantêm na linguagem da ternura por toda a infância e começa ali a conta-gotas uma compreensão da linguagem da paixão, a linguagem do erotismo. Entrando na adolescência, já no início da adolescência, a compreensão, mas não a vivência. Compreensão é uma coisa, vivência na prática é outra coisa. O melhor momento para viver na prática a linguagem da paixão, lidar com a vida sexual prática, é na vida adulta, não é na adolescência. E menos ainda na infância. Na infância, sim, nós não temos a menor condições de lidar com a questão do mundo sexual. Então, quando a criança ela assiste um vídeo onde alguém está tendo uma relação sexual, isso é linguagem da paixão e ela não está pronta para digerir. A gente pensando lá naquela analogia do bebê de 2 semanas que ao invés de dar leite, a gente dá carne assada para ele. É mais ou menos isso que acontece. A nossa mente, ela também precisa desse passo a passo para um crescimento, assim como o estômago para digerir um alimento. Então, uma criança, ela precisa desse tempo, desse passo a passo. Quando uma criança ela assiste os pais tendo relação sexual, isso é terrível. Quando uma criança ela assiste o pai ou a mãe tendo relação sexual com uma outra pessoa numa situação de traição, isso é terrível para essa criança. Seja num vídeo, seja numa novela, num filme, seja como for. E se essa criança ela vivencia isso no próprio corpinho dela, isso é terrível também. Porque ali causa uma confusão muito grande, de um mundo completamente desconhecido, né, para essa criança, de um mundo que essa criança ainda não se apropriou, não deu conta, essa informação ainda é uma informação muito pesada. Então, os pais precisam não esconder a vida das crianças, mas precisam entender que ali nós temos uma mente em fase de desenvolvimento e que eu preciso pensar qual material que eu permito chegar até essa criança,
durante essa fase de desenvolvimento, para que ela possa ter saúde psíquica. Então, a linguagem da ternura é a linguagem da ternura é a linguagem da criança. Depois nós vamos ter a adolescência, que é o período de transição, e no adulto nós teremos aí a linguagem da paixão. Aí sim, nós temos já um adulto desenvolvido. É necessário chegar na linguagem da paixão? Sim, é necessário. Mas já enquanto adulto, como adulto, não como criança. Beijo e até a próxima aula.